Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, por favor. Você, em algum momento da sua vida, precisou cancelar algum encontro? Seja profissional, quando já tiveram que cancelar esse encontro? Você já teve algum encontro cancelado por outra pessoa, enquanto você estava lá esperando? Ou você já ficou esperando e a pessoa não deu a mínima para você? São situações que a vida vai mostrando para nós que podem acontecer. Eu sou meio neurótico, no bom sentido da palavra, com relação a estar em algum lugar. Eu procuro chegar antes, meia hora antes, 40 minutos, né? Não gosto de deixar ninguém esperando, mas também não gosto de ficar esperando. Amém, meus irmãos? É chato isso, né? Em algumas situações, né, a gente vai fazer casamento, né? A gente orienta, olha, atrase o menos possível, por causa, né, da situação em si. Eu lembro que antes de ir para Pernambuco, eu fiz um casamento de praticamente da família toda, dos 3 filhos de 2 irmãos queridos lá da igreja, e o último foi Daniel. Eles são oficiais da Marinha, né? E casaram lá no Rio, me chamaram, pessoas que eram lá da minha igreja, e por causa de um padrinho, pessoas, 100, 150 pessoas ficaram esperando mais de 1 hora, por causa de um padrinho. É chato isso, teve os seus motivos, não tem que, né? Mas a verdade é que ninguém gosta de ficar esperando. Eu queria falar nessa noite sobre esse tema, que Deus não cancela encontros. Todas as vezes que nós abrimos esse lugar, Deus tem um encontro marcado conosco. Você pode dizer amém por isso, querido? Todas as vezes que nós entramos na nossa casa, acordamos de manhã, Deus está lá, esperando por nós, para ser o primeiro, né, para ouvir a primeira palavra, o primeiro pensamento, né? Tem uma música que diz que seja meu universo, de manhã, né, a primeira palavra, o primeiro bom dia, enfim. A verdade é que Deus está sempre lá, esperando por nós, esperando um momento para a gente ter com Ele, né? No final do dia, Deus também está lá. E isso não é algo novo para Deus, porque desde que nós passamos a conhecer Deus, quando a Bíblia começa a revelar Deus na criação, Deus tinha um encontro. Deus tinha um encontro com o homem. A Bíblia vai dizer lá no primeiro versículo que a terra, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus começou a restaurar essa terra, começou a dar ordens para o universo, para que o universo pudesse, né, trazer coisas para esse lugar que nós chamamos de terra, o lugar onde a gente habita. Primeiro ele falou, haja céus, haja as águas, haja os peixes. Foi começando, cria o jardim, coloque o homem, né? Percebe que o homem está só, cria a mulher através do homem e vai trazendo essa vida, mas não só essa vida, mas também trazendo relacionamento. Lá no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, vai falar algo bem interessante para nós, que vai dizer assim, ora, ouviram a voz do Senhor Deus, falando de Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia. Você pode falar essa frase comigo? Que andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, era algo corriqueiro para Deus, era algo natural, era algo sistemático. Deus todo dia vinha na viração do dia. Vamos pensar hoje, né? Entre 6 horas da tarde Deus descia. Acabava o dia, começava a noite, Deus descia para falar. E o texto vai dizer que nesse momento da história, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Pedimos nessa noite que o Senhor venha falar ao nosso coração e que o Senhor use as minhas palavras para se fazer compreendido a cada coraçãozinho que está aqui. Cada um de nós veio, creio, se encontrar com o Senhor. Hoje nós temos um encontro com o pão e com o vinho, com o corpo e com o sangue do Senhor. E sabemos que esse encontro é poderoso e é importante para as nossas vidas, porque remonta aquilo que o Senhor fez por nós, para que nós possamos trazer a memória e nunca nos esquecermos, Deus, de que o Senhor pagou um preço alto pela nossa vida.
Sabemos, como falamos aqui, quando abrimos essas portas, quando vamos para casa, quando temos o nosso dia a dia, o Senhor quer ter um encontro com cada um de nós. E nós te pedimos, Deus, nessa noite, que o Senhor possa nos fazer entender que o Senhor não cancela encontros. Muitas vezes nós cancelamos, mas o Senhor não cancela. Então, que essa palavra possa abençoar a nossa vida. Se ainda tem alguém por ouvir, traga em segurança, para que juntos possamos meditar e poder praticar a tua palavra. Assim te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, meus irmãos. Nesse momento, Adão e Eva pecaram. A Bíblia vai dizer que eles ouviram a voz da serpente, desobedeceram e, na verdade, se a gente falar a grosso modo, estragaram tudo. Se a gente olhar de uma perspectiva humana, a gente vai pensar assim, poxa, isso era motivo suficiente para Deus desistir de tudo, para Deus simplesmente cancelar aquela visita naquele dia, para romper uma aliança. Se a gente olhar da nossa ótica, sempre pensando que às vezes não dá jeito, que às vezes um pequeno pedaço quebrado, a gente quer estragar a peça toda, mas a gente entende que esse pecado de Adão e Eva, que foi a desobediência à palavra do Senhor e à ordem de Deus, mexeu não só com eles, mas com o futuro da humanidade. Nós somos consequência desse ato de Adão e Eva, de desobedecer a Deus e comerem daquilo que Deus disse para não comer. E quando a gente olha da perspectiva humana, a gente fala assim, pô, Deus tinha tudo para desistir desses dois. O texto vai dizer para nós novamente, ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Mesmo depois da queda, Deus foi ao encontro de Adão e Eva. Você pode dar uma glória a Deus bem forte por isso, querido? Mesmo com vergonha, mesmo com a culpa dos dois, com as folhas de figueira tentando esconder o pecado deles, eles foram lá. Deus foi lá se encontrar com ele, porque Deus não cancelou o encontro que ele tinha com Adão. Isso era algo que estava no coração de Deus, todo dia se encontrar com a coroa da sua criação. Eu queria que você pudesse imaginar isso, pudesse imaginar essa cena. Deus Todo-Poderoso descia e falava com Adão. Ele deu ordens para Adão, ele deu palavras, ele deu direção. Adão, você que vai dar nome a todas as coisas, você é que vai definir, você vai ter que sujeitar essa terra, você vai ter que fazer as coisas, tudo está sobre o seu domínio. Deus deu diretriz, isso não foi coisa da cabeça de Adão. Deus não criou um robô e programou ele, e ele automaticamente foi falando. Não, isso é fruto de intimidade, isso é fruto de desejo de Deus, é fruto de Deus entregar uma responsabilidade em algo que ele não só fez, mas confiou uma grande obra. Você pode dizer amém por isso, meu amado? Deus estava lá todos os dias para se encontrar. E volta a falar, nesses encontros Deus dava orientações que iam servir não só para dizer para Adão que ele tinha autoridade, mas ordens e orientações que iriam proteger Adão e Eva. Nós vamos lá para o Gênesis 3, versículo 2. Nós vamos ver Eva replicar uma ordem e uma diretriz que Deus deu para os dois. Deus disse assim, Gênesis 3, 2. Respondeu-lhe a mulher. Nesse momento há um diálogo entre a mulher e a serpente. A serpente está rodando. A serpente está tentando fazer os dois caírem na tentação e desobedecerem a Deus. E aí ela faz uma proposta e Eva responde. Respondeu-lhe a mulher à serpente. Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Quem é que disse isso para eles? Deus. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que vocês não morram. O que nós vemos aqui, volta a falar, não eram encontros para não ter nada para fazer. Eram encontros que Deus estava colocando, imprimindo coisas no coração de Adão e Eva, na verdade, para conduzirem aquele ambiente, o jardim do Éden, conforme a vontade do Senhor. A verdade é, querido, que, como eu falei, Deus, Ele não cancela os encontros que a gente tem, que Ele quer ter com a gente. Mas a verdade é que a gente falta a muitos encontros. A gente falta os encontros quando a gente para ouvir aquelas pessoas que geralmente, ou aquelas situações que não foram convidadas para estar no encontro com Deus. O texto diz que Deus vinha falar com Adão e com Eva na viração do dia, não com a serpente.
E é na verdade que antes dessa viração do dia, Adão para, e Eva, na verdade Eva para dar atenção a esse ser, a essa circunstância que não estava nos planos de Deus. O Gênesis capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Normalmente as coisas que querem nos impedir de encontrar com Deus, elas não estão marcadas, Deus não tem encontro com essas coisas, e essas coisas vêm simplesmente e sempre vêm com coisas para tentar nos tirar das diretrizes que Deus nos deu. A serpente sabia, Deus tinha dito, ela sabia o que Deus tinha dito, porque ela contrapôs, ela disse: não é assim que Deus disse. Quantas vezes, querido, nós deixamos de estar na casa de Deus, deixamos de orar, deixamos de fazer as coisas, deixamos de nos encontrar com Deus ou com as coisas de Deus, com os encontros que Deus proporciona conosco, porque a gente para dar ouvidos a coisas que não estão na agenda. A agenda de Deus era com Adão e Eva. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? E muitas vezes a gente para ouvir coisas que normalmente, muitas vezes, vão usar a própria palavra de Deus. Ah, não é assim. A palavra de Deus diz, mas de uma visão distorcida. Quantas vezes, querido, a gente atende pessoas e conversa com pessoas, vai dar orientação e a pessoa usa a Bíblia contra a própria Bíblia. Aí você tem que fazer a pessoa entender, mas o contexto não é esse, não é isso que Deus está dizendo, mas a pessoa pega um pedaço isolado para tentar validar a sua decisão, para tentar validar a sua rebeldia, para tentar validar as coisas que a gente está vendo, a sua própria direção. Mas a Bíblia diz isso, a serpente diz isso, o diabo fez isso lá quando tentou Jesus. Não é isso que está escrito, Jesus, não é assim. Pode estar escrito dessa forma, mas não é isso. Pula daqui, porque Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Não, eu não vou tentar a Deus. Faça essas pedras se transformarem em pães. Não, eu não vou transformar, porque não é só de pão que eu vivo. Eu vivo do que sai da boca de Deus. Você levante a sua mão e diga glória a Deus por isso, querido. Você entende? E muitas vezes nós paramos para dar atenção a sofismas, que é uma mentira com cara de verdade. Nós paramos no meio do caminho para ouvir, mas não é assim que Deus diz. Preste atenção que o texto já vai dizer que era animal mais sagaz, mais esperto, mais ardiloso, sempre com a outra intenção de tentar, manipular e burlar aquilo que Deus... Ainda existe essas serpentes, queridos. Deus não tem encontro com serpente, Deus tem encontro com filhos. Quantos filhos tem aqui? Dão glória a Deus bem forte, querido. E muitas vezes nós também faltamos aos encontros com Deus, quando a gente para olhar as distrações, quando a gente se distrai no meio do caminho. Muitas vezes nós paramos para ouvir, outras vezes a gente simplesmente se distrai. O texto vai dizer para nós no versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável, repita comigo, desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, Jesus disse assim, olha, lá no livro de Ezequiel diz assim, olha, o coração do homem é corrupto, o nosso coração é inclinado, a carne não morre, ela precisa ser dominada, amém, meus irmãos, ela precisa ser mortificada todo dia. O nosso coração, se você piscar, ele vai te inclinar para longe de Deus. Se você piscar 1 minuto, você sair um pouquinho, perder um pouquinho, se distrair um pouquinho, o seu coração vai se inclinar para a carne, você vai pecar, você vai sair da presença de Deus, você vai cometer erros, você vai desanimar. E muitas vezes, queridos, são essas distrações que fazem a gente deixar Deus esperando. São essas distrações, são essas coisas desejáveis, que muitas vezes nós guardamos no nosso coração, e prestamos atenção, cobiçamos coisas, e que no momento em que a gente está indo se encontrar, elas vão brilhar no caminho.
E quando brilham no caminho, a gente para olhar. Lembra da mensagem semana passada? Olhar para os montes. Tem muita oferta no monte, querido. E às vezes no cotidiano da nossa vida tem muita coisa que é desejável para o nosso coração. O nosso coração deseja. E é esse coração que Jesus diz: guarde o seu coração. Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Porque o diabo vai plantar sementes no seu coração. E muitas vezes essas sementes vão demorar um tempinho. E quanto mais você regar, quanto mais você der vazão a isso, ela vai crescer. E vai chegar um tempo que ela vai se tornar uma distração. Uma distração de algo que você deseja. Para de orar, para de ler a Bíblia, para de vir para a igreja para ver o que vai acontecer com você. O desejo da carne. Paulo vai dizer assim: olha, cuidado com as concupiscências, com o desejo da carne, querido. Essa árvore aqui se tornou desejável. A serpente jogou uma sementinha, e aquela árvore que deveria ser o fruto, ou melhor, deveria ser a razão da gente ter temor a Deus e dizer: não, eu não vou. Aquilo ali não pode ser mais importante do que o meu encontro com Deus, porque no encontro com Deus, Deus disse para mim, foi claro: você pode comer de tudo, mas daquilo ali não. Aquilo ali tinha que gerar temor no coração dos dois. Mas a serpente, que não tinha nada de encontro com Deus, jogou a semente. E quando Eva passou por aquela árvore, ela passou a ser desejável, porque ela tocou em algo que muitas vezes nós não deixamos, ou melhor, nós deixamos passar desapercebidos. Que é a cobiça, que é o desejo humano, que é a carne. Quando ela falou: você vai ser igual a Deus, pensa nisso, isso pode ter despertado no coração daquela mulher. E ela falou: opa, eu não quero só ser uma criação, eu também quero ser igual a Deus. E ela foi lá, o texto diz que ela foi lá, comeu, tocou, desobedeceu, pegou o fruto e deu a Adão. Adão também não se posicionou, Adão também se distraiu. Adão também olhou: opa, Eva comeu, então está tudo certo, então também vou comer. Não, comeu. E o destino dos dois, querido, foi ser banido daquele lugar onde Deus preparou para ele, onde Deus tinha um encontro com eles todos os dias. Deus quer ter um encontro marcado com cada um de nós. Você pode dizer um glória a Deus bem forte, querido? Eu queria que a gente aprendesse 3 coisas, querido, sobre esse encontro com Deus. O primeiro é que Deus não cancela o encontro por causa dos nossos erros. Preste atenção, querido. Apesar de todo esse contexto, de toda a consequência que tem trazido e trouxe para mim e para você hoje, nós nascemos pecadores por causa desse ato, desse homem e dessa mulher. Nós temos uma natureza pecaminosa por causa desse ato, porque eles faltaram ao encontro, porque eles se distraíram, porque eles pararam para ouvir alguém que não estava na agenda daquele encontro, e porque eles se distraíram, pecaram. Mas mesmo assim nós vemos o texto, mesmo Deus sabendo que Adão e Eva tinham pecado, Ele foi lá no encontro. Deus, volta a falar, Deus não vai cancelar o encontro por causa dos nossos erros. Você pode dizer amém? Você entende? Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Você falhou, você se afastou, você se sujou, o encontro continua marcado, querido. Deus quer se encontrar comigo e com você todo dia. A viração do dia ainda chega para mim e para você, querido. Deus não desistiu de estar conosco, mesmo sabendo dos nossos erros, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo das nossas culpas, mesmo sabendo das concupiscências do nosso coração, dos desejos, dos erros. Deus ainda quer se encontrar comigo e com você. Dá uma glória a Deus bem forte por isso, querido. Ele continua chamando o nosso nome no jardim. Ele continua chamando e nos procurando nas situações do dia a dia. O texto vai dizer: olha, Adão, onde está? Ele sabe o nome. O versículo 9 vai dizer: Deus chama Adão pelo nome. Adão não é só um nome próprio. Adão não é só um nome próprio. Na verdade, quando Deus cria Adão e Eva, eram Adão. Adão é que dá o nome de Eva, não é Deus. Então Adão representa a humanidade, o homem. Não é só um nome próprio de um homem, mas Adão é a criação. Deus continua nos chamando. Deus continua bradando o nosso nome nos jardins da vida, mesmo a gente muitas vezes se escondendo. Muitas vezes nós estamos atrás das árvores, muitas vezes nós estamos fugindo de Deus, porque nos achamos sujos demais. Hoje é um encontro com Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, querido?
E quantos de nós hoje estamos assim, não, eu não vou me encontrar com Deus, porque eu falhei, porque eu estou sujo, porque eu estou coberto de folhas, porque eu me afastei do jardim. Essa é a nossa visão. É isso que a serpente, que não tem encontro aqui, coloca no nosso coração. Eu já contei isso aqui mais de 1000 vezes, vou contar 1001. Tocava na igreja, pintava a salseira, brigava com a minha mãe, respondia a minha mãe, respondia ao meu pai, brigava com as minhas irmãs. O Edinho não é fácil, amém, meus irmãos? Então, não era fácil. E aí, eu vinha para a igreja, vou serelé para tocar na igreja, quando eu sou para Santa Ceia, meu amigo. O diabo vinha, como diz a juventude, de com força. Você vai tocar? Você vai tocar? Você fez isso. Aí apresentava a minha lista de erros. E eu ficava olhando a minha lista e dizia para a minha liderança, não vou tocar porque hoje eu não estou bem. Eu não estou bem. Deus não queria. Deus nunca cancelou o encontro com o Edinho na ceia. Assim como Ele não cancela ao seu nome aqui, ao meu nome aqui. Dá uma glória a Deus bem forte, querido. Não cancela. Porque naquela último encontro que Ele teve com seus discípulos na ceia, estavam ali os que iam negá-lo, os que iam traí-lo, os que iam, abandoná-lo no jardim. Ele sabia de tudo isso. Mas Ele chama todos de filhos. Ele serve, Ele lava os pés, sabe por quê? Porque Deus não cancela encontros por causa dos nossos erros. Se eu fosse você, eu dava uma glória a Deus bem forte por isso, querido. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus não cancela o encontro por causa das nossas fugas. Porque Deus não foge. Deus não deixa a cadeira vazia. Aquela imagem ali eu pedi para criar. Eu falei, eu quero uma imagem que represente um encontro, um prompt. Eu quero um encontro onde há uma luz e 2 cadeiras vazias. E gerou essa imagem. Está lá. Tem uma cadeira maior. Deus é maior do que o teu pecado. Dá glória a Deus por isso, querido. O amor de Deus é maior do que as nossas transgressões. E Ele está lá, querido, esperando. A gente pode não ver, mas Hebreus diz que Ele é invisível, mas Ele é real. E quantas vezes nós fugimos? Adão se escondeu, mas Deus foi procurar. Quem sabe hoje você está se escondendo de Deus. Quem sabe hoje você está atrás do banco. Você está atrás de desculpas. Você se cobriu de coisas para achando, eu não quero que Deus me veja. Tomara que Deus não fale comigo hoje. Deus está falando com cada um de nós aqui, querido. Para onde me ausentarei da tua face? Salmo 139. Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se desça ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se digo para mim, as densas trevas me encobrirão, luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Você pode dizer amém por isso, querido? Não adianta fugir de Deus. Não adianta tentar se esconder daquele que vê tudo. Deus não nos vê só por fora, bonitos, cabelo penteado, dente escovado, cheirosinho, bonitinho, bem arrumado. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o nosso coração. Foi o que Ele disse para Samuel. Samuel, o homem vê o exterior. O diabo está te acusando por aquilo que você fez. Deus está dizendo para você, querido, que te aceita por aquilo que Ele fez por você. Dá uma glória a Deus bem forte, querido. Porque Ele morreu e pagou pelos seus pecados. Porque Ele não quer ficar sem você. Ele não quer cancelar os encontros da vida. Deus quer continuar sendo o seu Deus, andando com você, falando com você. Mesmo sujo, mesmo assim, é assim que a gente tem que se achegar a Deus. Não adianta, nós somos pecadores por natureza. É você piscar, e se você não se preocupar em se encontrar com aquele que tem um sangue precioso para te lavar e te purificar, quem é que vai lavar você? Não adianta. Só existe algo, que é o sangue de Jesus, que nos torna alvo como a neve, para que possamos ser aceitos diante de Deus. O problema é que a gente quer se lavar sozinho. A gente quer se lavar com as águas da vida. A gente quer se lavar com as nossas desculpas. A gente quer fugir, esquecendo que Deus está olhando. Ou você acha que Deus foi pego de surpresa? Ou você acha que Deus falou, opa, pisquei, Adão pecou, oh meu Deus, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Não, Deus estava vendo, querido. Quando Deus chama Adão, onde estás? Ele está procurando o Adão que Ele criou. Quando Deus chama o teu nome, querido, não é para te acusar, é porque Ele te vê de uma forma diferente. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Não foi para acusar Adão, foi para restaurar. E muitas vezes, quando a gente ouve o nome da gente chamado por Deus, a gente pensa, oh, Deus vai me castigar, porque a gente aprende isso quando é pequeno.
As nossas mamães falaram isso para a gente, cuidado, Deus castiga. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi, Deus castiga. E a gente acha, cria uma imagem de Deus, que Deus está esperando o mínimo erro da gente para, quebrar a gente no meio. Mas quando Deus chama, é para restaurar. Ele vai atrás de quem se esconde, querido. Se você está escondidinho aí hoje, saiba, Deus descobriu você. Você pode dizer amém por isso, querido? Terceira coisa, Deus não cancela o encontro, porque o encontro é sobre graça e não sobre mérito. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O encontro não é sobre mérito, é sobre a graça de Deus. O encontro não é para dizer, para você se dizer e se gabar, como eu sou bom, eu pequei menos. Olha, Deus, eu nem peco, sou tão bom, eu sou quase perfeito. Deus, olha, eu tenho feito tudo para me manter assim, mas não adianta. Romanos vai dizer para nós, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa de Jesus, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa do unigênito de Deus, o pecado foi tirado. Dá uma glória a Deus bem forte por isso, que Ele nos purifica. Não tem a ver com meus méritos, não tem a ver com a minha lista de justificativas, tem a ver com o que Ele fez, tem a ver com aquilo que Ele é, não aquilo que eu sou. Tem a ver com aquilo que Ele quer fazer por mim, não o que você quer fazer por você mesmo, porque você não pode fazer nada por você mesmo. Volto a falar, Ezequiel, o coração do homem é corrupto. Pisca. Ah, pastor, sou crente há 50 anos. Vai ficando longe da igreja, vai se afastando da igreja, vai se afastando do corpo, pede a comunhão. Você vai voltar a ser a velha criatura que você é. Quando as pessoas falam assim, pastor, estou saindo da igreja. Amém, você vai para onde? Não sei, cuidado, é melhor ficar aqui antes de você saber. Fique aqui antes de Deus te dar uma direção. Ah, vou sair assim mesmo. Querido, cuidado, você vai esfriar. Ah, não vou, você vai. Você vai, não adianta. Não tem bispo, pastor, apóstolo, crente de 100 anos, crente de 25 mil anos. Não adianta. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. E aí quando Deus chama, é para mostrar que não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Você pode dar glória a Deus bem forte por isso, querido? Naquele mesmo dia, Deus fez túnicas de pele para cobrir a nudez deles. Deus derramou sangue. Deus matou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, mostrando que já era a sombra do que Jesus ia fazer na cruz. Jesus morre na cruz. Jesus derrama o seu sangue, nos cobre, nos purifica e nos torna dignos de estar na presença de Deus. Você pode dizer amém por isso, querido? Você entende? Quando Jesus diz, está consumado, tetelestai, acabou, o véu se rasga de cima a baixo, para dizer, já não tem mais barreiras entre vocês e Deus. Romanos vai dizer para nós, Paulo vai dizer aos romanos, olha, entrem com ousadia no trono da graça de Deus. Entre com ousadia, vocês agora têm acesso. O jardim foi fechado por causa do pecado do homem, mas o céu foi aberto pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus bem forte por isso, querido. Antes do julgamento, querido, veio o cuidado. Você não vê palavras de julgamento de Deus nessa cena, no capítulo 3 de Gênesis. Por que que você fez isso? Eu não te disse para não fazer? Eu não falei para você, Adão, que você ia se ferrar todinho? Deus não fez isso. Quando olhou a situação dos dois, chamou, e os dois responderam, Senhor, nós descobrimos que estávamos nus e nos escondemos. Quem disse que você estava nu? Você sempre andou nu na minha presença, Adão. Não tinha nada que esconder. A nudez fala de transparência, a nudez fala de confiança total, querido. A nudez fala de um ambiente onde não há julgamento, onde você é conhecido por dentro. Por isso o Salmo vai dizer, a palavra nem saiu da minha boca, o Senhor já conhece tudo. O que a gente acha que vai esconder de Deus, querido? Preste atenção nisso, querido. Antes do julgamento veio o cuidado. Deus falou, eu sei que você está nu, mas você agora reconhece que está nu, então eu vou cobrir você. Há uma mão de Deus nesse lugar. Há um amor de Deus que nos cobre. A Bíblia diz que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo.
O amor de Deus cobre multidão de pecados. Você pode dizer amém bem forte por isso, querido. Você entende? Então eu tenho que me comportar, eu tenho que me encher, eu tenho que buscar, eu tenho que me encontrar com esse amor, não com alguém que está me acusando. Porque o mesmo que facilita é o mesmo que te acusa depois, querido. Guarde isso no seu coração. Talvez você está aqui dizendo, mas eu pequei e estraguei tudo, o meu relacionamento com Deus. Não, querido. Quem sabe você acha que decepcionou demais a Deus. Estava olhando lá na minha estante, foi aqui atrás ontem, peguei um livro, muito tempo, há uns 20 anos eu li, estava aqui atrás, mas eu prestei atenção em outro, que o título é Decepcionados com Deus. Às vezes a gente olha isso e fala assim, poxa, na verdade a gente pensa assim, o livro fala de uma perspectiva de expectativas que eu gero em Deus, e Ele não é o Deus que eu gerei no meu coração. Mas ao contrário, a gente acha que quando erra, Deus está profundamente decepcionado e não quer saber mais da nossa vida, querido. Quem sabe hoje você entrou aqui nessa situação. Quem sabe hoje você vai dizer assim, eu não tenho mais lugar na mesa. Eu não tenho mais lugar aqui, porque eu errei. Foi isso que Pedro fez. A Bíblia vai dizer para nós que quando Pedro estava naquele processo, Jesus sendo levado para julgar, há uma frase ali que diz que ele seguia Jesus de longe. Quem sabe hoje é a tua situação. Pedro sabia que tinha errado. Pedro sabia que tinha negado. Ele estava olhando Jesus de longe. Mas mesmo assim, Jesus olhou, o texto diz que Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro. Lá no encontro da praia, mesmo sabendo que Pedro estava sujo, Pedro literalmente estava nu porque ele foi pescar, mesmo sabendo que Pedro queria voltar para a sua antiga vida, ele traz Pedro, prepara um banquete. Antes do julgamento vem um cuidado, repita comigo, antes do julgamento vem um cuidado. Antes de Jesus julgar Pedro, mas ele não julgou Pedro por causa das 3 negativas dele, o texto vai dizer que ele prepara um peixe na brasa, vem, serve, come e chama Pedro para conversar. E não acusa. Ele procura dentro de Pedro algo que ele botou. A voz de Deus no jardim é procurando um Adão que ele criou, querido. Adão, onde estás? O Adão que ele criou perfeito. O Adão que conversava com ele. O Adão que tinha comunhão com ele. O Adão que se envolvia com as coisas dele. Que estava no ambiente onde ele estava. Esse Adão ele estava procurando. Quando Jesus chama Pedro para uma conversa, ele diz, Pedro, você me ama? Não há julgamento, há cuidado. Sim, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Sim. Você me ama mais do que esses outros? Sim, eu amo o Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, continua a nossa caminhada. A mulher pecadora vem a Jesus, cadê os teus acusadores? Não tem acusação. Não tem julgamento, mas tem cuidado. Depois do cuidado vem um alerta. Vá e não peques mais. Amém, meus irmãos? Esse é o alerta, esse é o procedimento de Deus. O encontro de Deus, querido, não é para julgar. O encontro de Deus é para curar. O encontro de Deus não é sobre mérito meu, não é o que eu faço, é o que Ele pode fazer. É o que Ele já fez, é o que Ele proporciona. A mesa do Senhor aponta para isso. Eu sou indigno. Sim, porque você é. Ele te torna digno por causa do corpo e do sangue de Jesus. Dá uma glória a Deus bem forte por isso, querido. A viração do dia está chegando hoje para nós. É o nosso dia hoje. Amanhã é um novo dia, mas hoje Deus marcou esse encontro para falar com você. Eu estou com saudade dos nossos encontros, querido. Ele não está te esperando perfeito, não está me esperando perfeito porque nós não somos. Ele não está só te esperando e ponto. Ele está lá porque Ele quer restaurar, em primeiro lugar, a nossa comunhão, querida. Mesmo ferido, mesmo quebrado, porque quem cancela o encontro somos nós. A cadeira de Deus está sempre preenchida. Quando você não vem na igreja, quando você troca Deus por qualquer outra coisa, quando você para de consultar a Deus, quando você para de ir até Deus, quando você para de procurar Deus na sua palavra, outras coisas estão distraindo você ou estão chamando mais a sua atenção. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus? Abrir a porta, eu vou entrar na sua casa.
cearei com ele e ele comigo. Está falando de mesa, está falando de encontro, está falando de comunhão, de olho no olho, está falando de algo que ele preparou para mim e para você. Deus ainda espera e chama o nosso nome no jardim. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8, eu quero relembrar você, vai dizer: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Ele sabe, querido, que a gente está nu. A gente não pode se esconder dele. O pecado faz a gente se esconder de Deus. Sim ou não? Faz a gente se criar e procurar árvores para a gente se esconder. Muitas vezes nós nos escondemos atrás das árvores do trabalho. Estou trabalhando muito, pastor. Não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para parar. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para estar na igreja. Não tenho tempo para estudar a Bíblia. Eu estou trabalhando muito. Afinal de contas, aí vem a serpente. Do suor do teu trabalho, você vai viver. Está tudo certo. Mas Deus te deu 24 horas. 24 horas. De uma forma bem simples. Você trabalha 8, descansa 8, não é isso? E mais 8 para você dormir. É assim que funciona. 24 horas. Dessas 24 horas, querido, você está se escondendo atrás do trabalho. Ou, estou cansado demais. Estou cansado, pastor. A gente ouve isso direto. Quando a gente se cansa, já preguei uma mensagem sobre isso. Ou, as árvores dos nossos compromissos. Dos nossos compromissos. Eu pergunto isso constantemente a algumas pessoas. Você falta ao seu trabalho por qualquer coisa? Não, pastor, meu trabalho é o meu trabalho. E no seu compromisso com Deus? Não, mas aí Deus entende. Não, Deus não entende, querido. Deus não entende. Na verdade, Deus fica triste quando a gente marca um encontro com Ele e não vai. Há um texto em Malaquias, querido. Capítulo 1, versículo 6. É um texto pesado. Mas eu queria que você ouvisse isso com muita atenção. Eu já estou terminando. Malaquias 1 é um diálogo, é como se fosse um jogral. Deus falando algo e o povo se justificando para não fazer algo que deveriam fazer. Se você ler o livro de Malaquias, o capítulo 1, as pessoas têm medo de Malaquias, porque falar, pastor, de Malaquias só fala de dízimo. Não, é a partir do capítulo 3, que é uma outra vertente, é um outro ambiente, é uma outra luz que se abre na história, e aí Deus vai tratar disso, mas tudo começa aqui, no capítulo 1. No versículo 6, Deus começa dizendo assim: o filho honra ao pai. Tem algum pai aqui? Diga amém, querido. Pais, digam amém. Não é bom ser honrado pelos filhos? Não bajulado, vai ser honrado. Esse aqui é meu pai. Esse aqui é o meu pai. Deus está dizendo: o filho de vocês que são filhos, vocês honram os seus filhos, os seus pais. Vocês recebem honra. O servo honra o seu senhor. Aí Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome. Aí Deus está dizendo isso. Aí o povo responde: vocês dizem, em que desprezamos nós o teu nome? A petulância desse povo. O Senhor está dizendo que nós te desonramos? Nós estamos dizendo que nós não consideramos o Senhor como Pai? Mostra para nós, onde nós estamos desprezando o teu nome. Aí Deus, é isso que vocês querem? Então vamos lá. Vocês desprezam-me como Pai, vocês não me honram como Pai, vocês me desprezam como Senhor, vocês não têm respeito comigo, quando vocês fazem isso aqui, versículo 7. Vocês oferecem sobre o meu altar um pão imundo. E ainda me perguntam: em que te havemos profanado? Nisto, é nisso que vocês pensam. A mesa do Senhor é desprezível. Mesa fala de encontro. Amém, meus irmãos? Vou me encontrar com um amigo para almoçar. Onde eu vou? Num lugar onde tem uma mesa, onde tem um lugar para eu sentar, um lugar onde eu possa comer, onde eu possa olhar no olho, onde eu posso falar, onde eu posso trocar uma ideia, onde eu posso abrir o meu coração, onde eu posso me alegrar, onde eu posso chorar, onde eu posso contar as coisas que estão no meu coração. Altar, mesa, fala de encontro.
Aí Deus está dizendo, vocês oferecem tudo isso quando vocês dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês me deixam sozinho. Quando vocês são desonestos comigo. Versículo 8 vai dizer assim, quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, isso não é ruim. Porque naquele momento a dinâmica para receber perdão tinha que sacrificar. Mas a ordem era, o cordeiro tem que ser perfeito. Amém, meus irmãos? Aí o que o povo traz, pega o pior. Não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, também não é isso mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Cadê o texto? Está aqui. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo é, o que você oferece para mim? Oferece para o teu governador, para o teu chefe? Oferece para o teu pai? Oferece para o teu vizinho? Oferece para as pessoas lá fora? Para ver se elas vão ter agrado de você? Faz o que vocês fazem comigo, com as pessoas lá fora, para ver se as pessoas vão ter o mínimo de compreensão. Mas o Senhor entende, Deus não entende, querido. Deus não aceita esse tipo de postura. Deus não aceita ser desprezado. Deus não aceita ser abandonado. Deus entende, Deus reconhece o nosso esforço e reconhece as nossas dificuldades. Antes de ser pastor, eu trabalhava na indústria de sorvete e eu saía de casa às 6 horas da manhã e não tinha hora para voltar. E eu lembro que o pastor Reinaldo marcou algumas vezes para eu pregar na igreja. E eu não conseguia chegar, queridos. Eu chegava na igreja às vezes, durante a semana, faltando 10 minutos para as 8, só tinha eu tocava violão na igreja. Eu subia, ficava no cantinho de uniforme, tocando meu violãozinho. Mas eu chegava. Eu parava na porta e ele falou, pode subir, não tinha músico na igreja, mas ele sabia. Eu poderia usar a desculpa, estou em casa, cheguei tarde. Não, mas eu ia para a igreja. Quantas vezes ele me chamou para pregar e eu chegava, das vezes, naquele dia que eu tinha que pregar, acontecia coisa, minha rota era Copacabana, eu morava, era Zona Sul e eu tinha que ir para a Zona Norte, um trânsito danado. Dia de quarta-feira, dia de sexta-feira, não dava para chegar, mas eu ia para a igreja. Teve um dia que eu fui para o corredor lateral, comecei a chorar, eu falei, Deus, eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo. Deus conhece. Eu não estava usando de desculpa, eu ia, só que eu não conseguia chegar. Você entende isso? Aí o versículo 9 vai dizer, o versículo 12 vai dizer assim, mas vocês profanam quando dizem, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Versículo 13, e dizeis ainda, que canseira. Pastor, tem culto, estou cansado, pastor. Deus não é só para pastor, eu estou falando isso porque é o que a gente ouve, mas você não está dizendo só para mim. Meu irmão, tem isso, vamos fazer, vamos orar, vamos buscar a Deus. Estou cansado, pastor, é muito cansativo, pastor. Ontem eu conversava com os diáconos aqui, eu falava, querido, antes de vir para cá, antes de ir para Pernambuco, a minha rotina em Praça Seca, a irmã Renata e o irmão Roberto pegaram essa época, era de segunda a segunda, tinha alguma coisa para fazer na igreja. Segunda, intercessão, terça, culto de oração e imposição e unção com óleo. Quarta-feira, ensaio. Quinta-feira, culto. Sexta-feira, não tem o que fazer, a gente arruma o que fazer, vamos limpar a igreja. Sábado tinha jejum e oração, 7 horas da manhã e até às 8. À noite tinha culto da juventude. Domingo de manhã, 8 horas da manhã tinha escola bíblica. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Porque 9h30 tinha culto e a igreja ia. Acabava 11 horas da manhã, 5 horas da tarde tinha culto de homens e culto de mulheres. Estava lá todo mundo. E de 7 a 19 horas tinha culto. A nossa semana era assim. Nossa semana era assim. E a gente não reclamava. Não tinha tempo ruim. Quando não tinha nada para fazer, falou, meu irmão, está alguma coisa errada comigo, não tenho o que fazer na igreja. Ah, mas o senhor é pastor. Não, querido. Antes de ser pastor, eu sou servo de Deus. Eu amo a igreja de Jesus, eu amo o Senhor. Eu amo me encontrar com Deus através da sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Aí diz assim, que canseira. E me desprezar, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem o dilacerado, vocês oferecem o coxo, vocês oferecem o enfermo, e assim fazem assim as suas ofertas. Aceitaria eu isso da mão de vocês? Diz o Senhor. Aí ele é muito pesado aqui, eu quero que você entenda, pois maldito seja o enganador. Deus sabe quando há verdade no nosso coração, sim ou não, meus irmãos? Deus sabe quando a gente fala a verdade. Deus sabe quando a gente pode. Deus sabe quando a gente não quer. Deus sabe quando a gente não está afim. Deus sabe quando a gente não quer. Eu ouvia isso pela minha infância e juventude o tempo inteiro. Quem não quer, arruma desculpa.
Quem quer arruma um jeito. Deus conhece um coração que está sendo enganado e está achando que está enganado. Eu falo para algumas pessoas assim, olha, o problema não é você vir à igreja quando você não pode. O problema é quando você pode e não vem. Pastor, eu estou trabalhando. Está tudo certo, irmão. Eu não vou tirar você do teu emprego. Mas você pode estar e não quer vir. Aí um problema está, porque a sua prioridade não é estar na casa de Deus, é fazer outras coisas. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, ou seja, pode fazer o melhor, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor. Quantos creem que Deus é Senhor? Dão glória a Deus bem forte, querido. O meu nome é terrível entre as nações. Eu termino com essa mensagem pesada, querido, para a gente entender que muitas vezes, querido, a gente não é só tentado, a gente não é só distraído, às vezes a gente não quer, às vezes a gente pode, às vezes a gente tem a oportunidade de fazer, às vezes Deus nos dá condições de fazer coisas boas, excelentes, Deus nos dá coisas perfeitas na nossa mão para fazer o melhor para Ele e através da nossa vida abençoar outras pessoas, mas a gente despreza isso. Que a gente saia daqui nessa noite, querido, olhando para Deus como um Deus que deseja ter encontros conosco, sim ou não? Deus quer ter um encontro com a gente, mas antes de saber, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que Adão tinha pecado, sabia? Mas Ele foi lá. Deus sabe que você muitas vezes, que eu e você muitas vezes usamos a desculpa do cansaço, das coisas, não tenho, não for afim, e a gente vai fazendo, vai maquiando as coisas achando que Deus são as folhas que a gente vai colocando. Mas quando o nosso coração é totalmente de Deus, querido, Deus sabe as intenções. Deus sabe que a gente não pode. Deus sabe que a gente realmente não está em condições de fazer. Quando Davi foi saqueado lá no seu arraial, o texto diz que 600 homens foram para a guerra. Mas quando viram um ribeiro, 200 falaram, olha, eu preciso descansar. E pararam para descansar. Foram honestos com Davi. Davi foi com 400. Voltou. Os 400 que voltaram, que eram servos de Davi, a Bíblia diz que se tornaram filhos de Belial, porque olharam para aqueles que estavam cansados, refrescando-se, ou melhor, renovando as suas forças no ribeiro. Não, eles não têm direito, Davi. Opa, não. Para quem foi e para quem ficou, a recompensa é a mesma. Sabe por quê? Porque Davi, sendo líder, sendo o Senhor, conhecia o coração daqueles homens. Aqueles homens não estavam dizendo, Davi, eu não estou a fim de lutar. Davi, eu estou dizendo, se eu for, eu vou atrapalhar. Deus conhece o nosso coração, querido. Então, Deus não cancela encontros. Não porque você está sujo. Deus não cancela encontros porque não é sobre você, é sobre Ele. Ele quer se encontrar com você. Você pode dar glória a Deus por isso, querido. Mas Deus também conhece o nosso coração. Quando a gente não pode e quando a gente não quer. A pergunta que eu faço para você é, você anseia por um encontro com Deus? Vá. O dia que você realmente não puder, seja honesto com Deus. Deus sabe quando você não pode. Mas também não seja como Adão. Estou aqui, é aqui, não sei o que, não dá. Não, Deus conhece. Mas nem por isso Deus está te julgando. Eu quero só trazer esse texto pesado para você entender que Deus conhece as reais intenções do nosso coração. E Deus conhece quando a gente não pode. Mas isso não muda o seu caráter. Deus não muda o amor que Ele sente por nós. Deus continua marcando encontros conosco todos os dias da nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus bem forte por isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, diga amém, meu amado. Então coloque a mão no seu coração nessa noite. E aí no seu coração, aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração e fale com Deus nessa noite, dizendo, Deus, me perdoe por faltar aos encontros que o Senhor marcou comigo. Me perdoe por não entender que isso é muito importante para o Senhor. Me perdoe, Deus, porque muitas vezes eu fui porque não quis. Vamos ser honestos com Deus nessa noite. Muitas vezes eu usei a desculpa do cansaço, eu me escondi atrás das árvores do trabalho,
dos compromissos. Muitas vezes os meus compromissos externos foram mais importantes que os compromissos. Eu valorizei mais as coisas lá de fora do que me encontrar com o Senhor. Mas antes do julgamento, querido, Deus está dizendo para você, eu sei disso tudo. Mas isso não muda o meu desejo, eu continuo querendo me encontrar no jardim da sua vida. A partir de hoje, querido, renove esse compromisso com Deus. Cada vez que essa porta se abre, é um encontro que nós temos com Deus. Cada vez que você vai dormir, cada vez que você acorda, é a oportunidade de se encontrar com Deus. Ele está lá te esperando. Ele quer falar com você. Ele quer andar do seu lado. Ele quer abençoar a sua vida. Deus nos perdoe, limpa o nosso coração, tira de nós, Deus, as desculpas e faz-nos ser honestos o suficiente para dizer que muitas vezes nós pecamos porque não queremos. Limpa o nosso coração, Deus, nos perdoe, que nós possamos a partir de agora ter esse encontro vivo no nosso coração. A cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, que a gente possa se encontrar com o Senhor. Durante o dia, Deus, falar contigo e te trazer, Deus, para dentro das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos. Abençoa a nossa vida e que a nossa postura mude para a glória do teu nome. Que todo o povo de Deus diga amém, meus irmãos. Vamos participar da ceia do Senhor, querido. Nossos diáconos que vão servir, quem são? É isso. Esse é o encontro. Encontro de graça, encontro de amor, de perdão. Deus não está aqui para julgar. Deus está aqui para dizer para você, eu sei o que acontece, mas eu espero que você mude. Por isso Paulo vai dizer, examine-se a você. Eu não vou examinar você, eu não vou dizer nada sobre você, porque eu tenho que olhar para mim primeiro. Mas nessa noite, examine-se. Se você tem algo para pedir perdão a Deus, peça a Deus. Não se esconda atrás das árvores das desculpas. Não tente dar justificativas injustificáveis. Não tente ser aquela pessoa que é bom de justificativa e ruim de arrependimento. Peça perdão a Deus, querido. Não importa o que você fez. Não importa como você está, sujo, ferido. O Deus de toda graça, o Deus de perdão, o Deus que é amor, tem um encontro com você nessa noite. Pai, abençoa o vinho e o pão que para nós representa o teu corpo e o teu sangue. Corpo que foi entregue por nós naquela cruz para nos pagar pelo preço dos nossos pecados. Sangue que nos purifica. Então nos limpa, purifica-nos. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Vamos participar, queridos. Assim que você receber, já podem passar, querido. Já vai tirando logo, né? Demora um pouquinho. Já vai tirando para a gente poder agilizar. Obrigado. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. Diga, é tão bom. E há lugar aqui. Diga, graça. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Diga, há lugar na casa. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos.
juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Obrigado, Deus, por estarmos na sua casa. Uma casa de graça, de amor e de perdão, que nos faz refletir, Deus, quanto amados somos pelo Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus de graça e misericórdia. Ouvimos a tua palavra e declaramos nessa noite: ao som da tua palavra, curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E diga: e é tão bom saber que há lugar aqui. Diga: a graça nos chamou pra mesa do Senhor. Você pode dizer isso: há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Todos receberam, amém? Pega o pão, levante aos céus nessa noite. Foi o que Jesus nos ensinou a fazer e foi o que Ele fez. Paulo vai dizer no livro de Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele não faltou ao encontro, mesmo com os seus traidores. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e agradeceu a Deus e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Para que vocês pudessem ter acesso à minha presença, eu estou me entregando por vocês. O que afastava vocês dos nossos encontros é o pecado, e eu pago o pecado. Eu sou aquele cordeiro que morreu lá no Éden para apontar para vocês hoje que precisava ser derramado sangue para perdoar o pecado de vocês. Vocês estavam longe de Deus, destituídos da glória de Deus, mas eu me entreguei voluntariamente para que vocês tivessem acesso novamente aos encontros com Deus Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós te honramos nessa noite. Sabemos que não merecíamos estar aqui, não tínhamos lugar nessa mesa, nosso nome tinha sido apagado, mas o Senhor nos traz de volta, nos reconcilia consigo mesmo e com Deus. Por isso não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que não seja o Senhor. Ninguém vai ao Pai, ninguém se encontra com o Pai se não tiver um encontro com Jesus. Então nós estamos hoje nos encontrando com o teu corpo. Eu peço que os benefícios do corpo, que haja cura no nosso meio. Se há alguém enfermo no nosso meio, nós declaramos curado, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. Por aquilo que o Senhor sofreu, nós somos sarados hoje, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que haja cura no teu corpo, na tua alma, no teu coração. Eu declaro isso em nome de Jesus. Comamos todos o corpo do Senhor. Mastigue bem esse pão, querido. A Bíblia diz que ele foi moído, que ele foi transpassado pelos nossos pecados. Por semelhante modo,
pegou o cálice, levantou os céus, deu graças e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, lembrando de mim. Deus, nós queremos imprimir no nosso coração que a única coisa que pode nos purificar é o teu sangue, que a única coisa que pode nos tornar alvo como a neve é o teu sangue. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor derramou o precioso. No Pedro vai dizer: nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, ó Deus. O Senhor pagou um preço muito caro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela sua igreja. Isso mostra o valor que nós temos para o Senhor. Poderíamos não ter valor nenhum para ninguém no mundo, mas o Senhor pagou um preço porque o Senhor nos valorizou, Pai. O Senhor preferiu morrer por nós do que viver sem a nossa vida, sem nós. A tua palavra diz que um dia o Senhor vai voltar para buscar aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Lava-nos nessa noite, ó Deus. Lava-nos nessa noite, em nome de Jesus. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa as nossas mãos. Purifica, Senhor, a nossa vida nessa noite, porque nós queremos nos encontrar com o Senhor, com o coração limpo, com as mãos limpas, Senhor, com as mãos santas. Deus, em nome de Jesus, limpa o nosso coração nessa noite. Nós não queremos nos encontrar sujos diante do Senhor. Limpa-nos nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, torna-nos nessa noite diante do Senhor alvos como a neve, Senhor. Nos torna nessa noite alvos como a neve. Oh Espírito Santo, obrigado, Jesus. Que os benefícios do sangue estejam sobre a nossa vida nessa noite. Seja perdoada. Seja perdoada dos teus pecados, no nome santo de Jesus. Todos digam amém, meus irmãos. Tomamos todos o sangue do Senhor. Você pode ter uma palavra de gratidão a Deus nessa noite. Você pode levantar suas mãos aos céus, queridos. Pode ser alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo só vendo. A igreja do Senhor vai dizer:
Senhor, amém, queridos? Dê a mão à pessoa que está do seu lado, querido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra de graça, amor e perdão. Obrigado, Deus, por não desistir de nós, por estar sempre lá querendo nos encontrar. Possamos sair daqui hoje desejosos de nos encontrar com o Senhor antes de dormir, amanhã antes de sair para trabalhar, e termos encontros com o Senhor durante o dia. Possamos, Deus, sair daqui vivendo essa palavra. Obrigado pelo teu perdão, pela cura, pelo teu amor incondicional por nós. Eu peço agora que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guardando e nos livrando de todo mal. Aqueles que vão voltar de ônibus, a pé, de carro, de bicicleta, possam chegar em casa com a mesma paz que chegaram aqui. Nos dá um final de domingo e uma semana plena na tua presença. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Que todos digam que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos. Amém e amém. Dá um abraço bem apertado nesse teu irmão aí. Diga para ele, querido, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem cantina. Querido, não esqueça, divulga aí a cantina da igreja. Amanhã eu vou estar colocando aí no grupo da igreja, né, que você possa estar abençoando a nossa cantina em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.